Eu vou repetir essa última frase dela. Quem não sabe precisa aprender a descobrir, pela experiência, que uma consciência em paz torna as pessoas fortes. Oi, tudo bem? Aqui é a Dani ou Alika. Faz realmente muito tempo que eu fiz o meu último vídeo, mas por que eu demorei tanto? Eu comecei a pesquisar e, inclusive, eu li um diário super importante que foi fundamental. Quando eu comecei a ler esse diário e cheguei um pouquinho no meio, eu percebi a dimensão da responsabilidade que eu estava assumindo. Eu li um diário que, cara, eu não tenho nem palavra para descrever. O Diário de Anne Frank, na verdade, eu tinha lido pela primeira vez lá para meus 14 anos. Quando eu era criança, lá pela primeira série, segunda série, até o ginásio, eu era muito boa em exatas. Só que, com o passar do tempo, eu fui muito me interessando pelas pessoas. Embora eu seja autista, eu sempre fui uma pessoa muito sentimental. Me causava muita comoção ler sobre a guerra, sobre o Holocausto. E a minha questão, desde aquela época, não foi só, tipo, pela quantidade de vidas perdidas, ou pela brutalidade de como foram perdidas. Eu, eu ficava me questionando muito. Como é possível que as pessoas vivenciaram essas coisas? Como era para essas pessoas? Tanto as pessoas que eu considero boas ou más vivenciaram este período. E é exatamente isso que a Anne Frank nos deixou através do seu diário. Quando a gente lê, a gente consegue conectar a vivência dela, a gente consegue sentir o que ela passou, como foi cada dia, o tempo e a expectativa ou de ser morta ou de ser livre, de viver, de crescer e experimentar as coisas que uma garota deveria experimentar com o decorrer do seu crescimento. Apesar das 8 pessoas que estavam escondidas no anexo secreto, inclusive a Anne Frank, somente o Walter Frank, pai dela, sobreviveu ao Holocausto, a campo de concentração que foram mandados após descobrirem o esconderijo dela. O sonho dela sobreviveu. O sonho dela era ser uma grande escritora. O seu diário foi vendido em mais de 40 países, traduzido em mais de 70 línguas, mais de 350 milhões de pessoas leram o seu diário, e ele é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. E essa garota de 13 anos, que perdeu sua vida aos 15 anos, em data imprecisa, em fevereiro de 1945, porque era mais uma dentre milhares, milhões de pessoas que estavam perdendo a sua vida em campo de concentração. Essa garota, ela para sempre será muito mais lembrada do que qualquer um que a perseguiu ou que ceifou sua vida e de tantas outras pessoas. Mas o diário que vai mudar minha vida e provavelmente de muitas pessoas, eu não fazia ideia que existia aos meus 14 anos e eu acredito que muitos de vocês também não sabem da existência desse diário. É o diário de Dom Pedro II. Esse diário está disponível gratuitamente no site do Museu Imperial. E eu espero muito que, aumentando o interesse e o conhecimento das pessoas pelo seu diário, a gente possa saber o que ele escreveu
em datas tão importantes como a época da Guerra do Paraguai e a publicação da Lei do Ventre Livre e muitas outras partes, porque eu tenho quase certeza que este diário é uma peça-chave. O Diário de Dom Pedro não é que nem o Diário da Anne Frank, e diferente do que a gente tem em mente como diário, com aquela coisa que a gente escreve os nossos pensamentos mais íntimos que a gente não quer confessar para ninguém. Não, o diário dele, e provavelmente toda a família real tinha esse costume de fazer esse diário, era quase uma ata para poder informar o cotidiano do que a pessoa fez e para atualizar a pessoa que possivelmente substituirá ele como no trono, como imperador, governará depois. Então, o Dom Pedro ele era meticuloso em colocar o nome das pessoas e o sobrenome das pessoas com que ele falava e a impressão que ele tinha, o lugar que ele visitava e tudo ele atualizava naquele diário. E lendo o diário de Dom Pedro, você fica impressionado com quão letrado ele era, quão virtuoso ele era e quão dedicado ele era. Não parece que no Brasil, principalmente, seria possível ter um governador deste nível. E principalmente que a gente não, nem conhece os fatos de tudo que ele fez. Mas isso facilita a nossa crença de que Dom Pedro II foi realmente enviado por Jesus Cristo diretamente, assim como fala o livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele era um missionário aqui. Ele veio para abrir o caminho da fraternidade e do amor aqui nas terras brasileiras. As pessoas, desde que eu tenho 19 anos, falam que eu tenho muita mediunidade. E, assim, eu acho que eu tenho mesmo. E com... Mas mais do que dons espirituais, que as pessoas falam que eu não vejo espírito, eu posso até sentir, mas mais do que isso, parece que eu sinto os meus mentores me auxiliando a traçar um caminho do bem. E eu percebi que mais do que trazer a verdade, de revelar, de resgatar que quem era realmente abolicionista era a família real, Dom Pedro II, Princesa Isabel e as pessoas do entorno. E quem fez a proclamação da República, na verdade, era o retrocesso. Porque, afinal, a proclamação da República só aconteceu logo após a publicação da Lei Áurea. Ou seja, a proclamação da República não foi uma revolta, foi um golpe pelo fim da escravidão. Ou seja, Dom Pedro II e Princesa Isabel sabiam que isto poderia acontecer se eles abolissem a escravidão. E eles escolheram perder o poder de um país inteiro, perder todo o seu patrimônio a manter a escravidão. Parece difícil acreditar, né, que em tudo isso, e principalmente que eu poderia fazer algo tão relevante assim, falar da origem das milícias, o que é realmente as milícias brasileiras, falar por que a educação no Brasil é tão contida pelos detentores do poder. E mais ainda, libertar as pessoas de uma grande mentira. A gente fala muito, né, julga o outro achando, como ele era alienado, etc. Tal. A gente
após tudo isso, a gente vai perceber que nós mesmos fomos educados dentro de uma mentira. Você pode até não ser espírita, mas eu realmente acredito que tudo isso que a gente passou e todas as pessoas que vieram antes da gente preparando o caminho para o que vai acontecer agora é para a gente conectar mais para a nossa espiritualidade. Porque fazendo da frase do Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E vocês podem até ter o problema não é ter tal religião ou qual de religião. O problema é a moralidade dentro do coração. O que você está conservando na sua vida? Quais são os seus objetivos? Anne Frank morreu por ser judia. Dom Pedro II era extremamente católico. E eu vou deixar aqui 2 trechos do diários deles que mostram como, apesar deles terem religiões diversas, ambos eram extremamente espiritualizados.